Shalom, que o Senhor te abençoe em o nome do Senhor Yehoshua HaMashiach, o nosso Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas perguntas estão chegando até nós e algumas curiosidades, né? E me perguntaram esses dias se ainda teríamos que guardar o Shabat, se o Shabat ainda era estabelecido para os dias de hoje. Pois bem, para isso nós precisamos entender uma coisa. O homem tinha apenas um mandamento. Deus havia dado a ordem para Adão e Eva, ali no Éden, que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Esse era o único mandamento que o homem tinha. Essa fruta, essa árvore do conhecimento entre o bem e o mal, segundo a Cabala, era o próprio Satanás. Ou seja, o homem estava proibido de se alimentar das ideias de Satanás, de receber informações, de ser pastoreado, guiado, instruído por Satanás. E de fato, Satanás começou a instruir a Eva, e esse seria o fruto proibido, segundo a Cabala, que ela teria se alimentado, o conhecimento que Satanás havia passado para ela. Ela havia ficado ali algum tempo, ouvido instruções de Satanás, e aquilo abriu os olhos dela para aquilo que ela ainda não tinha visto. A árvore da vida é o próprio Mashiach, é o próprio Senhor Jesus, e que quando eles quebram esse mandamento, o primeiro mandamento, eles ficam proibidos de se alimentar do fruto da vida, que é o mesmo que receberemos, como diz o livro das Revelações de João, que teremos o direito de se alimentar novamente do fruto da vida, da árvore da vida, e não morreremos. É por isso que o Mashiach diz ali em João capítulo 6 que aquele que se alimentar dele não morrerá, viverá eternamente, provando então que Yeshua é de fato a árvore da vida. O Mashiach é a árvore da vida, como tem alguns braços da Kabbalah para nos ensinar. Mas independente disso, havia apenas um mandamento. E o homem estava proibido de se alimentar desse mandamento, de quebrar esse mandamento. Estava proibido de se alimentar desse fruto proibido. O homem tinha apenas um mandamento e ele quebrou apenas uma regra. Quando o homem quebra uma regra, Deus dá 10 regras para ele. E ao quebrar as 10 regras, vem então os 613 preceitos estabelecidos para o povo de Israel. Mas então, as outras nações terão que, de fato, guardar os 613 preceitos para serem salvos. Entendendo uma conclusão que o próprio apóstolo Pedro faz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós entendemos então o que o judaísmo ensina às nações vizinhas, que as nações e todas elas deveriam seguir as leis que Deus deu para Noé. Por quê? Vamos entender. Se todos são descendentes de Adão e Eva, vence então o dilúvio, e no dilúvio morre todas as nações, ficando apenas a família de Noé, apenas a família de Noa. E Deus estabelece 7 leis para Noa. O povo judeu nasce depois de Noa. O povo judeu, eles são descendentes do filho de Noé, chamado Sem. Eles são os povos semitas. Eles derivam da descendência de Sem. Mas antes, Sem havia recebido 7 leis que haviam dado para o seu pai. Então as nações de todas as terras, de todos os povos, né? Todas as nações da terra, guardando as 7 leis de Noa, eles então serão salvos, terão o direito sim de se encontrar novamente com o Mashiach na segunda vinda do Mashiach. Lembrando que o Mashiach escreve mais 2 mandamentos, né? Que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, somando as 7 leis de Noa e 2 leis do Mashiach, nós temos 9 leis estabelecidas para a humanidade. Mas, bispo,
seguindo as 7 leis de Noa e as 2 leis estabelecidas pelo Mashiach, é o suficiente? Não preciso guardar os 613? Não, os 613 preceitos foi estabelecido para o povo de Israel, o povo primogênito de Deus. Para que você entenda, eu vou contar uma simples reflexão. Conta-se uma história que certa vez um garotinho, ele estava correndo pela sala e de repente ele tropeça no carpete da sala e derruba a sua lata de moedas e as moedas esparramam todas pelo chão. Imediatamente aquele garotinho, ele começa a chorar, ver aquelas moedas caídas, e o seu pai dá-lhe uma ordem. O seu pai olha para ele e diz assim: filho, recolha todas as moedas, não deixe nenhuma moeda no chão. E ele começa a recolher todas aquelas moedas. O outro irmão, vendo aquela situação, ele corre e ajuda o seu irmão a recolher as moedas. No final de tudo isso, aquele pai ficou muito feliz, porque ele não ordenou, mas o seu filho ajudou. O que nós podemos aprender com isso? Deus ordenou que Israel guardasse os seus 613 preceitos, mas aquele que não recebeu a ordem e assim guarda, Deus o amará. Deus terá prazer nele, porque a ele não foi ordenado, mas ele cumpriu. Agora, cumprir os 613 preceitos sem o Mashiach é muito difícil. É por isso que o Mashiach veio, é por isso que Jesus veio. Então, quais as leis que eu devo guardar hoje? As 7 leis de Noa e as 2 leis estabelecidas pelo Mashiach. Isso é o suficiente. Se você não é o povo judeu, o povo que recebeu regras, porque entenda, as regras que Deus estabeleceu para o povo judeu era uma regra para a nação, para toda a nação também. As regras que nós temos aqui no Brasil, elas servem para o Brasil, elas não servem para os judeus. Se os judeus estiverem aqui no Brasil, é óbvio que eles terão que seguir as leis estabelecidas em território brasileiro. Assim como nós também teremos que seguir as leis estabelecidas na Terra Santa. É uma regra para a nação. Só as 7 leis de Noa e as 2 leis do Mashiach é o suficiente para que possamos alcançar a salvação. Quais são as leis que Deus deu para Noa? Quais foram as 7 leis que Deus estabeleceu para Noé depois do dilúvio? A primeira era não cometer idolatria. A segunda era não blasfemar. A terceira era não assassinar. A quarta era não roubar. A quinta era não cometer imoralidades sexuais. A sexta era não maltratar os animais, que só era permitido tirar a vida de um animal para se alimentar, só para isso. E a 7ª lei era estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. A 7ª lei era essa, que cada nação, que a Noa, cabia a ele estabelecer regras, sistemas de leis e de honestidade e de justiça para reger agora um novo povo. E vem então as 2 leis do Mashiach: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Essas são as leis suficientes, as 7 leis de Noa e as 7 leis do Mashiach. Eu encontrei um texto maravilhoso, inclusive esse texto está citado em um dos escritos, em um dos livros de Maimônides. Está em Sofônias, ou em português Sofonias, Sofônias em hebraico, que diz assim, capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha: porque então direi aos povos, darei aos povos. Preste atenção, profeta Sofônias, ele é um profeta que profetiza a restauração das nações. E ele diz assim no capítulo 3, versículo 9: porque então darei aos povos, que povos? Todos os gentios, uma linguagem pura, para que todos possam invocar o nome do Eterno para servi-lo com um mesmo consenso. Então, o Eterno está dizendo através do profeta que ele daria ao povo uma única língua, uma linguagem, uma forma de entender, que todos pudessem adorar a Deus lado a lado com o povo judeu.
cada um com as suas regras estabelecidas, mas ombro a ombro com o povo judeu. Deus daria essa linguagem aos povos. Então que fique bem claro aos judeus, principalmente aos judeus genéricos, né? Os anussins, por exemplo, que todas as nações receberiam uma linguagem e um direito de adorar a Deus. Você vê que o povo de Israel, eles foram perseguidos, eles eram levados nos becos, eles eram torturados, eles eram mortos, eles eram odiados. Foi daí que surgiu a palavra judiar, que eles levavam os judeus e espancavam até a morte nos becos. Todo símbolo judaico era odiado. A raiz da palavra judiar vem de maltratar judeus. Hoje nós vemos que símbolos judaicos estão espalhados em todo lugar, até nas igrejas cristãs, protestantes. Existem símbolos judeus como o menorá, a estrela de Davi. Hoje o povo judeu não é tão odiado e perseguido pelos povos de todas as nações. Enfim, algumas os perseguem, sim. Há uma questão de desentendimento que começou lá atrás entre duas nações, e isso não compete a nós, né? Entre Isaac e Ismael, isso aí começou lá atrás. Isso não compete às outras nações se envolver nessa guerra, nessa briga de família. Mas enfim, os judeus não estão sendo perseguidos e mortos como sempre foram. E o profeta, ele está dizendo que ombro a ombro as nações serviriam ao Eterno. Com Israel, ombro a ombro, as nações serviriam a Deus, porque Deus daria uma linguagem, uma forma de entender. Hoje eu entendo que essa é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que chegou a nós, tanto a Torá, quanto o Taná, Brit Hadashah, todos esses livros chegaram até nós de alguma forma para que ombro a ombro pudéssemos adorar ao Eterno, servir ao Eterno. Mas uma coisa é importante, não cometer idolatria é a primeira lei de Noa. Ter Deus, o Eterno, Yahweh, como único Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.